assunto hoje no Contexto Metrópolis, vamos falar sobre Eduardo Bolsonaro, porque o julgamento continua, o julgamento sobre ele estar confabulando nos Estados Unidos para prejudicar as autoridades aqui no Brasil. Então, continua na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, apesar de já haver maioria formada pelos ministros da primeira turma. A gente tem uma linha do tempo e eu queria mostrar, a produção me conta se o legal é a gente colocar aqui no telão, onde é que fica mais bacana da retrospectiva do Eduardo Bolsonaro. Me contem. Coloca aqui para mim, produção, para eu poder enxergar. Muito bem, vamos lá. Temos aqui a retrospectiva do Eduardo para entender como é que foi, então, por que chegamos nesse julgamento por coação. Por que chegamos nesse momento de julgamento de coação na trama golpista? Em 7 de julho, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por 60 dias o inquérito sobre Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Já no dia 11, após o anúncio de tarifas dos Estados Unidos, governistas pedem punição a Eduardo Bolsonaro. Aqui, quando os Estados Unidos começam a taxar o Brasil. Em 18 de julho, a Polícia Federal vê indícios contra Jair Bolsonaro. Moraes impõe tornozeleira, recolhimento noturno e restrições. Ainda no mês de julho, lá no finalzinho, no dia 31, a polícia passa a investigar Paulo Figueiredo por atuação junto de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. No dia 4 de agosto, Moraes determina a prisão de Jair Bolsonaro por descumprir medidas impostas pelo STF. No dia 14, Silas Malafaia entra no inquérito sobre obstrução envolvendo Jair, Eduardo e Paulo Figueiredo. No dia 20 de agosto, a PF propõe indiciamento de Jair e Eduardo por coação no processo. Malafaia é abordado pela Polícia Federal no Galeão, no aeroporto do Galeão, no Rio, e tem o celular apreendido. Nesse dia, inclusive, ele falou conosco aqui no Contexto. No dia 22 de setembro, a Procuradoria-Geral da República denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação e articulação com as autoridades norte-americanas. E por aí nós continuamos. Agora, o julgamento continua, Felipe, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele ainda não foi considerado réu, não porque os ministros não querem, é porque ainda existe um prazo, até o dia 26 de novembro, para que isso aconteça. É só uma questão processual, uma questão interna do Supremo Tribunal Federal, mas isso deve sim acontecer. O julgamento não deve acontecer ainda esse ano, só porque a trama do golpe precisa ser resolvida primeiro. Prioridades. Então, vamos priorizar a trama do golpe, depois a gente resolve o Eduardo. Acho que também nesse bolo, o Supremo Tribunal Federal precisa eliminar alguns nomes das eleições de 2026. Então, é muito fácil eliminar Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Vamos eliminar alguns nomes. Primeiro a gente resolve a trama, depois a gente resolve Eduardo. Mas uma coisa de cada vez. Então, primeiro, a trama. A gente já contou isso aqui hoje. Faltam 3 núcleos, né? Falta o núcleo 3, núcleo 2 e o núcleo 5, que tem somente o Paulo Figueiredo. Depois a trama do golpe, que deve ser resolvida ainda este ano, passa, então, a ser avaliada a questão do Eduardo Bolsonaro. Está aí, a linha do tempo contada para vocês. Vamos continuar acompanhando no Supremo, né? A partir de amanhã tem trama do golpe de novo, Felipe. Exatamente, né? Todas as atenções estão para o Supremo Tribunal Federal. Além de amanhã o pessoal começar a julgar, né, o terceiro núcleo do golpe de Estado, é bom lembrar que está correndo o prazo para resolver se aceita ou não a denúncia de coação ao curso do processo relacionado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. E aí é uma questão que é interessante, né? A gente até colocou algumas possibilidades. Primeiro, nessa linha do tempo aqui que a gente mostrou, Neila, o inquérito se iniciou, né, para investigar o Eduardo Bolsonaro, né, na tal ida dele nos Estados Unidos para se colocar contra o que estava acontecendo no Brasil, né, e colocar as autoridades estrangeiras contra o Brasil e contra o Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira eu havia colocado que, no modo de ver, é um absurdo a gente manter esse processo de coação ao curso do processo
contra o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o tipo penal ele é bem claro. No artigo 344, no Código Penal, fala que coação no curso do processo é usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, juiz, né, em processo judicial. Ora, um deputado federal ir para fora do Brasil e falar em fóruns internacionais contra o que ele considera perseguição, não há nada de ilegítimo nisso, né? Esse expediente já foi feito inúmeras vezes, né, por aliado ao PT, seja quando o processo de impeachment aconteceu com a Dilma Rousseff, seja quando o Lula havia sido processado na Lava Jato, né? Então, é natural que um político, que pessoas vão para os Estados Unidos, vão para outros países falar de determinadas situações que eles consideram perseguição ou algo errado no seu país. E a democracia é isso, né? O governo poderia mobilizar o Itamaraty para ir até os fóruns adequados, né? Colocar posicionamento contrário ao Eduardo Bolsonaro, né? E outra, quem fez a sanção, né, foi o governo dos Estados Unidos, não foi o Eduardo Bolsonaro. Então, colocar o Eduardo Bolsonaro como partícipe, né, da canetada do governo americano em relação ao tarifaço no Brasil, em relação à sanção aos ministros do STF, no modo de ver, é dar um poder muito grande que eu acho que ele não tenha. Né, não tenha, né? E outro ponto, falar que o STF, né, com seus 11 ministros, 5 no caso da primeira turma, seria suscetível a mudar a decisão dele por conta disso, é diminuir o STF. Então, meu modo de ver, se o STF aceitar a denúncia contra Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo sobre a coação no curso do processo, o STF vai estar se reduzindo e diminuindo de tamanho, porque não dá para a gente aceitar que o STF seja suscetível a mudar seu posicionamento e sofrer pressão porque um deputado federal está nos Estados Unidos falando mal institucionalmente do STF. O tribunal que protege a Constituição não pode ser um tribunal político, mas amanhã a agenda está cheia, amanhã a gente volta para falar do Supremo Tribunal Federal, tem julgamento do núcleo 3 da trama do golpe, amanhã tem agenda cheia também no Congresso Nacional. Cadê a produção? Tem agenda cheia no Congresso Nacional também, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Te espero amanhã, Felipe. Se prepara, vai aquecendo o motor. Hoje a gente deu uma esquentadinha, aquece o motor que amanhã a agenda está cheia. Amanhã vai ser um dia interessante, né? Voltar para o Congresso o projeto de lei antifacção e reiniciar o julgamento núcleo 3 do golpe de Estado. Amanhã promete, estamos juntos de novo. Então tá bom, até amanhã.